para mim parece que vem toda a narrativa, principalmente eu que leio a história da igreja, conheço muito do que aconteceu através das leituras, e eu fico muito emocionado mesmo, mexe no coração. É uma letra, é uma música viva para mim. Capítulo de número 7, eu escolhi um tema para essa noite, deste evento, foi dado pelo nosso pastor, um tema sugestivo, mas eu resolvi fazer o nosso. Acabei desobediente, né? Não, é sugestão dele, então eu acredito que nas minhas reflexões, como pastor deste campo, assembleiano raiz, membro da diretoria da convenção, trago minhas reflexões diante de tudo que eu já vivi. Tive a oportunidade de ver pioneiros, conviver com pioneiros, como a Irandi também, muito baqueiro. E de lá para cá, eu me sinto privilegiado por ter vivido pouco dessa história. Eu já tenho 30 anos, eu acho, de crente, 30 e poucos anos de crente. E dou graças ao meu Deus por estar hoje vivo, assembleando, firme e levando essa bandeira à frente. Capítulo de número 7, versículo 7 ao 17, vou ler toda. Então vamos compartilhar de modo assembleano. Eu leio o versículo, os irmãos leem. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados entre Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo 10. Muito lindo isso aqui, viu? E os homens de Israel saíram de Mispa. Algumas versões tem Mispa, outra tem Mispa, mas é porque no hebraico não tinha acentuação. Então, tanto faz. E perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Né? Versículo 12. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E Samuel julgou a Israel durante os dias da sua vida. Porém voltava no mar, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou um altar ao Senhor. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Sendo que voltando aproximadamente uns 800 anos antes desse episódio de Atos dos Apóstolos, vamos ler agora. Joel, capítulo 2, versículo 28, não abra não, vamos ver. Ele faz uma profecia, ele dá uma profecia da parte do Senhor,
sobre o que ia acontecer nos últimos dias. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas versículo 1 e 8 primeiro diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Como, pois, os temos ouvido, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: quem quer dizer isso? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto, estão embriagados. Curva sua cabeça. Querido e amado Senhor, nós declaramos, ó Deus amado, a tua glória mais uma vez nesse lugar, diante da leitura da tua palavra, uma vez que nós recorremos ao texto do Antigo Testamento para nos lembrar dos feitos gloriosos que o Senhor tem realizado a favor do maior movimento pentecostal, que chama-se Assembleia de Deus hoje. Não para nós nos orgulharmos, nos exaltarmos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Um povo que não tinha, Senhor Deus, probabilidade de seguir, começando lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, perseguida debaixo do Império Romano, marginalizada, e muitos sendo assassinados, muitos sendo espancados, outros enforcados ao fio da espada, e assim o banho de sangue se deu. Mas de lá para cá, as portas da graça se abriram de uma forma maravilhosa, e etapas da história se passaram, mais sangue, mais perseguição. Daqui a pouco vem a era áurea da igreja, o período da pré-reforma, depois vem reforma, depois vem iluminismo. Mas neste período o Senhor começa a fazer um grande avivamento do mundo. No século XIX, século XX, vem aí o maior movimento pentecostal do mundo. E nós estamos com, aqui no Piauí, 90 anos, e no Brasil 115 anos de Assembleia de Deus, para a glória do nome do Senhor. Neste momento convido você a encher seu coração de gratidão e dizer para o Senhor: obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito através dessa Assembleia de Deus. E você pode dizer de peito cheio, para glorificar o nome do Senhor: eu sou da Assembleia de Deus, eu sou assembleiano raiz, pentecostal, e esse fogo que arde sobre o altar, eu devo conservá-lo sem que ele se apague, no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Paulo, você conhecia aqui?